Olá pessoal, nessa aula eu vou fazer a apresentação aí de alguns recursos extras aí no equipamento ARRIS, né? O roteador TG1692A. Alguns recursos aí, a parte de liberação de portas, eu vou falar um pouco sobre o DMZ, a reserva de IP também para algum dispositivo ou aplicação no local, e o recurso de DDNS. Nesse caso aí, antes de começar a parte de apresentação aqui, é importante colocar alguns assuntos aí em questão sobre a parte de portas restritas aí. No caso, algumas operadoras acabam bloqueando essas portas aí. No caso da NET, por exemplo, ela bloqueia essas portas aqui para todos os clientes, no caso, tá? Só para a gente já ter entendimento aí, mesmo sendo pessoa física ou jurídica, por questão de segurança também, eles acabam bloqueando essas portas aí e não é liberado de forma alguma. As portas de baixo aqui no caso só são bloqueadas aí para clientes dinâmicos aí. No caso, o que seria cliente dinâmico? É todo assinante novo que contrata o pacote com IP automático. Se for cliente corporativo, empresa, por exemplo, tem a possibilidade de contratar um IP fixo aí, porque ele não vai mudar o IP sendo fixo. Agora, dinâmico, toda vez que conectar na internet, ele muda o número de IP. Bom, começando a apresentação aqui, eu quero mostrar primeiramente um recurso aqui na opção Firewall, que é o recurso DMZ. Esse recurso DMZ, toda vez que a gente for utilizar um servidor, na maioria dos casos, já resolve configurando nessa parte de DMZ. DMZ aqui no caso, por que a gente utiliza esse recurso em DMZ? Para a gente colocar o servidor, o número do servidor aqui, por exemplo. Eu ativo a opção de DMZ e coloco o número de IP do servidor que eu quero acessar remotamente, por exemplo. Eu vou colocar só um exemplo aí para vocês. 192.68.0.100, por exemplo. O número de IP do meu servidor ele está trabalhando nessa classe C de IP. O que seria a classe C? Ele utiliza esses algoritmos aqui na primeira classe, né, nos três primeiros arquitetos que a gente fala, que identifica a rede, e o último arquiteto identifica a quantidade de dispositivos conectados. No caso, esse seria o dispositivo 100, por exemplo, conectado na rede. Por isso que ele utiliza essa classe C. Só que é importante também a gente acrescentar uma informação que toda vez que a gente for configurar um número de IP aqui nessa parte de DMZ, que é zona desmilitarizada, significa essa zona desmilitarizada que todos os recursos que esse roteador tem sobre questão de segurança, bloqueio de portas, por exemplo, ou até mesmo segurança contra acesso a sites indevidos, ele perde toda essa parte de proteção a esses sites, por exemplo, ou algum tipo de vírus que possa acessar esse dispositivo em específico, toda vez que eu coloco ele em DMZ em alguma rede ou algum roteador particular, sendo da NET ou de alguma operadora ou particular mesmo. Só que eu devo seguir essa linha de numeração de IP aqui na opção LAN, por exemplo. Ele tem que seguir a mesma numeração de IP. E o que significa isso? Por exemplo, se aqui fosse 192.68.1.1, lá na parte do firewall, em DMZ, eu deveria colocar na mesma sequência de classe de rede, porque se eu colocar numa sequência diferente, no nosso exemplo aqui, toda vez que eu for utilizar o roteador da NET, ele vai ter lá o número de IP, 192.68.0.1. Então esse número não muda, ele é reservado para o próprio roteador e esse número se comunica com o servidor central. Se alterar esse número de IP aqui, automaticamente ele vai alterar a forma de acesso, cai a conexão com a internet e não consegue acessar. Aqui ele mostra uma prévia para a gente que podem ser reservados os números de IPs aí no caso do 2, o final 2 até 254. Significa que 253 dispositivos podem se conectar ao mesmo tempo nesse roteador em específico, mas numa situação onde eu consiga configurar, eu tenho a possibilidade também de configurar um outro roteador à parte, aí esse valor já aumenta. No caso é só um exemplo aí prévio que eu estou mostrando aí para vocês nessa aula. Aí, lembrando que nessa parte de DMZ aqui, do firewall, aliás, ele tem alguns protocolos aqui de segurança e de proteção, né, contra recurso de DOS aí, seria firewall.
malware, na verdade, né, esses vírus que tem na internet, ele tem essa passagem aqui pelo IPsec. O IPsec e esse protocolo PPTP são dois protocolos de segurança para VPN. Geralmente eles estão atrelados um ao outro, no caso, né? Isso aqui, um funciona através do outro para tornar a rede mais segura, o acesso remoto através de uma VPN interna lá da empresa. Nesse caso aí, né? Bom, outra coisa que eu queria explicar nessa aba LAN aqui, toda vez que eu for acessar uma câmera, por exemplo, remotamente, ou algum dispositivo que eu queira acessar, eu preciso primeiramente reservar um número de IP para esse dispositivo. Numa situação de uma câmera, por exemplo, eu quero acessá-la remotamente sem um sistema de web service de vídeo para fazer administração através de um servidor dessa câmera aí. Aí eu vou vir aqui nessa opção de lista de clientes, porque eu vou ter que reservar um número de IP para essa câmera, e mais adiante eu vou falar o porquê, no caso. Deixa eu fazer uma situação aqui, está aparecendo o meu notebook aqui, o número de IP, mas eu quero que apareça o celular aqui que eu conectei também para a gente fazer um teste. Deixa eu dar uma atualizada na página aqui para ver se ele aparece. Eu coloquei ele para fazer um teste aí quando tem mais de um dispositivo, para a gente ver como é que ele aparece aqui para a gente. Olha lá, pessoal, então ele apareceu aqui, os dois dispositivos conectados na rede aqui, por exemplo, ó. Digamos que esse Android aqui, que é o celular que eu conectei, fosse uma câmera, por exemplo, onde eu vou configurar ela e reservar um número de IP específico para ela. Eu vou fazer o que, primeiramente? Eu vou copiar esse endereço de MAC aqui, desse celular, por exemplo, vem aqui na opção adicionar. Na opção adicionar eu vou colocar o endereço de MAC aqui, esse endereço de MAC que eu copiei. Aqui eu vou reservar um número de IP utilizando a classe C, que é essa 192.68.0, e vou colocar o final, sei lá, vou colocar o final 11 aqui. Vou reservar esse número de IP para essa câmera. E aqui eu vou colocar a descrição para saber que tipo de recurso que é. Vou colocar aqui câmera, para a gente só como exemplo, câmera sala, por exemplo. E eu vou clicar aqui em adicionar cliente. Por que eu devo fazer essa reserva de IP? Assim que eu fizer todo tipo de configuração que eu faça, se for aquele DMZ ou até mesmo essa reserva aí, todo tipo de configuração que eu faça, eu preciso, né, aplicar as configurações. Toda vez que eu fizer isso daí, nesse caso eu estou reservando um número de IP para a câmera, no caso, o endereço de MAC que está conectado na rede lá, e tem como verificar na própria câmera também, que às vezes aparece lá às vezes não, sempre, né, pessoal? Aparece o endereço de MAC lá, a gente reserva o número de IP aqui e aplica as configurações. Por que eu devo reservar esse número de IP? Porque como o nosso IP é dinâmico, toda vez que ele acessar a internet, o roteador, ou querer acessar remotamente uma câmera que esteja dentro da minha residência ou da minha empresa, se eu não reservar esse número de IP para essa câmera, o serviço de DHCP, que é um recurso que tem no próprio roteador, acaba gerando um número de IP diferente para essa câmera que eu instalei na minha casa. E se eu não reservar esse número de IP, automaticamente, quando eu tentar acessar remotamente, ele vai cair a conexão com essa câmera e não vou conseguir acessar. Por isso que eu preciso reservar esse número de IP, é a primeira coisa que eu preciso fazer aí. Após fazer isso daí, eu venho aqui na opção Firewall, né? Digamos que eu apliquei aqui as configurações. Eu venho aqui na opção acionadores de portas aqui no caso. Preciso acessar essa opção. Por que eu preciso acionar essa opção aqui? Porque eu vou adicionar uma porta para poder liberar, para eu poder acessar aquela câmera lá, por exemplo. Eu vou escrever aqui na descrição, né? Câmera sala, por exemplo. Vou adicionar a porta aqui. Geralmente a mais utilizada é 8080, mas como eu acrescentei aqui em outra linha, digamos que, sei lá, vou usar a porta 8082, só um exemplo. Eu vou copiar ela aqui, vou colar ela em todos os campos. O protocolo de comunicação pode deixar o DHCP mesmo, que é o mais utilizado, e vou adicionar aqui a configuração, né? Isso aqui é um redirecionamento de portas, porque assim, quando eu não utilizo o sistema web service de vídeo, eu não tenho um servidor para gerenciar minha câmera, eu vou precisar digitar ela na barra de navegação aqui, o número da câmera, e ele acessa automaticamente remotamente. O número dessa câmera que eu coloquei é o final 11 na tela anterior, que a gente acabou de ver. E eu tenho que colocar o número da câmera, por exemplo, 2 pontos, e esse final de porta aqui, que é o 8082, por exemplo, na situação que eu acabei de configurar. Mas a mais utilizada é essa porta 8080, tá? E eu preciso
adicionar essa porta de direcionamento. Eu não posso esquecer dessa opção. Mas esse recurso, lembrando que eu só utilizo na hora que eu for configurar alguma câmera, por exemplo, ou algum recurso que eu queira acessar remotamente, alguma aplicação que não tenha um sistema de gerenciamento para fazer isso, um servidor ou um DVR, por exemplo, numa situação de uma câmera que não tem um DVR, eu tenho que fazer esse direcionamento de portas aqui para mim poder acessar essa câmera aí. E por fim aqui, pessoal, eu venho aqui na opção utilitários. Na sua opção utilitários aí, ele tem vários recursos aí que eu posso explicar depois em outro vídeo. Só que para não ficar muito extenso e cansativo esse vídeo aí, eu vou mostrar o principal. Aí no caso a gente desce aqui na opção DDNS. O que seria esse DDNS? É um serviço de domínio na internet que eu cadastro aqui. A gente tem o TZO, tem o FreeDNS, tem o Zona Edit, Noip, EasyDNS, Domain Google, tem o DinDNS também, que ele é o mais utilizado aí. O que seria isso daí? Na verdade, ele é um recurso que existe na internet, um servidor que ele fala para o meu aparelho, por exemplo, eu estou com o meu aparelho celular. Eu quero acessar a minha câmera que está lá instalada na minha casa, mas eu não tenho um servidor, um DVR, para fazer o gerenciamento disso. Eu estou acessando remotamente, diretamente pelo meu celular, pelo navegador lá, por exemplo, do meu celular. Esse DNS ele é responsável por informar ao meu celular que mudou o número de IP lá na minha casa, porque como o IP do roteador que está instalado lá é um IP dinâmico, toda vez que ele mudar, ele vai falar para esse cara aqui, o DNS, que ele está mudando esse número de IP para mim conseguir acessar. Ele vai funcionar como se fosse um tradutor para mim no meio do caminho. Aí aqui eu coloco o nome, né, que eu criei lá. Eu posso acessar o site de DNS criar, a senha que eu coloquei lá e o nome de domínio. Todos esses três eu posso acrescentar lá. Lembrando que tem várias empresas, por exemplo, a D-Link lá, que acaba liberando até 3 dispositivos, cadastrar até 3 dispositivos sem custo, essa parte de domínio aí na internet. Só que eu preciso ter um aparelho deles instalado na minha casa, por exemplo, um roteador deles. Aí eu consigo cadastrar lá no site sem custo. Eu só preciso colocar o número de série lá e o endereço de MAC no site e ele possibilita. Isso daí também é um vídeo para outra aula que eu posso fazer depois aí para vocês. Depois de ter colocado essas informações, só basta eu aplicar as configurações, apliquei as configurações, venho no navegador e digito o número de IP lá da câmera, por exemplo. Se fosse uma situação onde eu fosse acessar aqui 192.68.0.11, aí eu colocaria 2 pontos 80.82 lá, que foi a câmera que eu configurei, e daria um Enter. Aí aqui na tela do computador aqui ele apareceria a câmera para mim. Bom, eu acho que é isso, pessoal. A aula de hoje era mais para mostrar essa parte de direcionamento de portas e DMZ. Eu acho que consegui esclarecer algumas dúvidas aí. Nas próximas aulas a gente vai montando mais uns materiais. Peço desculpas aí pelo tempo que eu não consegui mandar antes outros vídeos aí, mas tentar mandar toda semana aí um vídeo novo para vocês. Tenham um bom dia.